bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos vocês estejam bem. Estão animados para a nossa aula de hoje? Eu estou! Hoje é sábado, 7 de novembro de 2020. Vamos aprender mais um pouquinho da língua portuguesa? Então, abram o livro de vocês na página 109 e na página 110. Vocês vão encontrar a leitura do dia, chamada de O Doutor Grilo. Esse texto é muito bacana, turminha, muito engraçado. A tia já leu e sabe que vocês vão gostar. Conta a historinha de um médico que trabalhava no hospital militar e este médico recebeu algumas características, uma por ser muito magro e as pessoas o chamavam de magricela. E aí ele recebeu esse apelido de Doutor Grilo. Então, vocês leiam o texto, vocês vão gostar. E logo depois, vocês vão para o exercício. Lá no número 1 da página 110, ele pede para que você reescreva as frases usando o sinônimo das palavras em destaque. E aí, vocês de casa, lembram o que são os sinônimos, turminha? São aquelas palavrinhas que possuem o significado parecido, semelhante. Então, nós vamos retirar a palavrinha destacada nas frases abaixo e vamos trocar pelo sinônimo, certo, turminha? Vamos lá conferir a letra A. O profeta acertou o número do bilhete da loteria. Vamos retirar a palavra profeta e vamos colocar o sinônimo, que tem o mesmo sentido. Adivinho. O adivinho acertou o número do bilhete da loteria. Viram como ficou o mesmo sentido? Sinônimo não altera o sentido da frase, pois ela possui o mesmo sentido, o mesmo significado. Tá bom, turminha? Letra B. Ainda há monarca atualmente? Indagou o aluno. Observem que nessa frase nós temos duas palavras que estão destacadas. Monarca e indagou. A palavrinha monarca, ela é o mesmo que reis. Houve um tempo que o nosso país, o Brasil, foi governado por monarcas, ou seja, por reis. Indagou é a outra palavra que está destacada na frase. Vamos retirar indagou por questionou, ou seja, é alguém que fez uma pergunta, que falou. Dessa forma, a nossa frase ficará assim. Ainda há reis atualmente? Questionou o aluno. Letra C. O rei Júlio é o soberano da nossa pátria. Se vocês observarem no vocabulário do texto, a palavra soberano está com um significado bem bacana. E é este significado que a gente vai usar. Indivíduo que exerce o poder e a autoridade supremas. Então, este é o sentido, é o significado da palavra soberano. Está no vocabulário. Dessa forma, nossa frase ficará assim. O rei Júlio é um indivíduo que exerce o poder e a autoridade supremos da nossa pátria, do nosso país, certo? Vamos para a letra D. A epidemia está assustando principalmente os idosos. Olha só, isso é verdade. Estamos passando por um período também um pouco difícil relacionado a esta pandemia, que é um pouco parecido com epidemia, só que é num sentido maior, porque afetou o mundo inteiro, não é, turminha? Mas a gente vai conseguir se livrar de tudo isso em breve, se Deus quiser. Então, vamos lá retirar a palavra epidemia e colocar o significado dela, o sinônimo dela na frase. Nossa frase ficará assim: a doença de caráter transitório que ataca ao mesmo tempo um grande número de indivíduos está assustando principalmente os idosos. Então, vocês vão verificar a letra E e a letra F para poder fazer a substituição. Observem lá no vocabulário do texto. Todos os significados estão lá. Vamos avançando para a página 111. Lá vocês vão encontrar o estudo do texto. São questões relacionadas ao texto. Todas as respostas vão ser retiradas do texto, certo, turma? Então, observem lá o número 1 que diz assim: circule as características de Carolino apresentadas no texto. E aí, como será que era Carolino? A tia já deu uma dica aqui. Ele era magricelo, por isso que chamaram ele de Doutor Grilo. Então, agora vocês olhem quais são as outras, porque são 3 características que vocês vão circular, tá certo? Muito bem, vamos ao 2. Por quais delas ele recebeu o nome de Doutor Grilo?
E a tia já passou essa dica. Ele era um médico e ele era bem alto, tinha uma magreza, né? Era bem magrinho. E aí, por ter essas características, recebeu esse apelido, esse nome de Dr. Grilo. Vamos ao 3. Como o Dr. Grilo chegou diante do rei? Vocês devem fazer a leitura do texto para poder responder as perguntas que aqui estão. É só marcar um xizinho na resposta certa. Está tudo no texto, certo? Vamos lá? Leitura do texto. Questão 4. Como o Dr. Grilo descobriu quem eram os ladrões do palácio? Então, se vocês observarem a leitura do texto, que está muito bacana, vocês vão ver que os ladrões eles ficaram com medo que ele adivinhasse e assim confessaram para pedir que não os entregassem. Então, os próprios ladrões se entregaram, gente, e eles confessaram o crime porque eles ficaram com medo de ser denunciados. Então, está aqui, a tia retirou do texto. Façam a leitura, não esqueçam, é muito importante que vocês leiam o texto. Número 5. Numere as cenas de acordo com a sequência em que aparecem no texto. Então, vocês precisam ler o texto para ver o que acontece primeiro, segundo, terceiro e assim colocar os números, certo, turminha? Então, leiam o texto e observem a sequência dos fatos. Vamos para a página 112. Lá nós vamos ver o conteúdo muito bacana de hoje, que será sobre adjetivos. E aí, vocês de casa, estão lembrados o que são os adjetivos? A tia já deu essa aulinha para vocês. Os adjetivos é aquela classe de palavras que a gente usa na língua portuguesa para dar uma qualidade, um estado, uma característica para alguém. Viram aqui no texto do Dr. Grilo? Quais são as características dele? Magricelo, ele era alto e tinha mais uma característica que a tia quer que vocês identifiquem. Então, essas características do Dr. Grilo são os adjetivos, são as palavrinhas que a gente usa para dar característica ao substantivo, para dar uma qualidade. A tia colocou outros exemplos aqui no vídeo, como homem bom, mulher alta, carro grande, lápis azul. Vejam aí as palavras destacadas em vermelho. Elas são os adjetivos. Bom, alta, grande, azul. São características, são qualidades. Deu para entender, turminha? Os adjetivos são palavras que dão característica ao substantivo, ao nome das coisas e das pessoas que recebem uma qualidade, um estado, ok? Vamos lá conferir a classificação do adjetivo? Nós vamos poder observar aqui no vídeo que o adjetivo ele pode variar de acordo com o grau. Então, vamos conhecer hoje 3 graus diferentes do adjetivo. É o grau comparativo, só que ele se diferencia por ser de igualdade, superioridade e inferioridade. Vamos lá? No grau de igualdade é aquele que a gente compara da mesma forma, de forma igual. E para isso a gente usa uma palavra muito importante que vocês devem anotar aí. Tão quanto. Nós vamos fazer uma comparação utilizando esta palavrinha tão quanto para fazer de forma igual. Vamos lá observar as características? Júlia é tão alta quanto sua irmã. Vejam aí, a tia usou as palavrinhas chaves. Tão quanto sua irmã. Então, nós fizemos uma comparação de Júlia com a irmã dela de forma igual. Por isso que é chamado de igualdade. E sempre vem com essa palavrinha-chave. Tão quanto. Gostaram da dica? Vamos ver o segundo. O grau comparativo de superioridade. O nome já está dizendo tudo. Superior é aquele que está por cima. Ele é o melhor, ele é o mais. E para isso, a tia está dando para vocês a palavra-chave do grau de superioridade, que é as palavrinhas mais que. Vamos ver? As frases de grau superioridade precisam ter essas palavrinhas, mais que. Vamos ver o exemplo? Pedro é mais alto que João. Vejam que a tia comparou Pedro e João de forma superior. Pedro está acima de João, ele é superior a João, porque nós vemos aí na frase a palavrinha mais. Mais que é o grau comparativo de superioridade. Entenderam, turminha? Vamos ver agora o grau de inferioridade.
A palavra também já diz tudo. Inferior é porque está por baixo, ele é o menor, ele é o menos. E a tia está passando a palavra-chave para vocês. Menos que. Então, o grau comparativo de inferioridade possui sempre esta palavrinha, menos que. Vamos ver o exemplo de comparação? Bruna é menos esperta que Diana. Vejam que a tia comparou Bruna com Diana, mas de forma inferior. Bruna, ela está abaixo de Diana, ela é inferior a Diana. Por isso, nós estamos vendo na frase a palavra menos que. Ok, turminha? Anotaram a dica? Igualdade, tão quanto. Superioridade, mais que. Inferioridade, menos que. Certo, turminha? Muito bem, minha gente. Vamos lá para a nossa atividade? Lá na página 113, o número 1 pede para que vocês circulem os adjetivos das frases e sublinhem os substantivos aos quais eles se referem. Então, vamos primeiro circular os adjetivos, que são as características, as qualidades, certo? Vamos lá. Na letra A, nós temos aí uma qualidade da aluna, que é ser aplicada. Então, circulem aplicado. Na letra B, nós temos a qualidade da roupa, que é nova. Então, circule a palavra novas. Na letra C, nós temos aí a característica da poltrona, que é ser confortável. Então, ó, circulem, são os adjetivos, as características. Letra D, nós temos aí a característica dos meninos Edson e Wesley. Eles são espertos. Então, espertos é o adjetivos, mas são também inteligentes. Então, 2 adjetivos na frase, circulem. Já na letra E, nós temos uma característica da escola, que é ser a melhor. Então, vocês circulem aí a palavrinha melhor, tá certo? E depois vamos sublinhar as palavras a qual esses adjetivos, essas qualidades se referem. Então, na letra A nós temos a aluna, na letra B nós temos as roupas, na letra C nós temos a poltrona, que é confortável, na letra D nós temos Edson e Wesley, e na letra E nós temos a escola, para ser sublinhada. Esses são os substantivos, aquelas que estão dando nome e estão recebendo as qualidades, as características. Combinado? Então, façam aí bem bonito na atividade de vocês. Vamos para a próxima? Na questão 3 da página 114, ele pede para você numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Vamos revisar? Grau comparativo de igualdade, que é o número 1, são aquelas frases que vão ter a palavrinha tão quanto. Olha aí a palavra-chave. Procurem as frases onde tem a comparação de forma igual com as palavras tão quanto. Número 2, para o grau comparativo de superioridade. São aquelas frases que têm as palavrinhas mais que, é aquelas que estão no grau superior. Já o número 3 é para o grau comparativo de inferioridade, que são aquelas que têm as palavrinhas menos que. Elas estão sempre inferior à outra. Uma pessoa é inferior à outra, certo? Então, observem aí as palavras-chave que a tia está passando para vocês e coloquem a numeração 1, 2 ou 3. Vamos à questão 4. Observe as cenas e complete as frases de acordo com o que se pede. Então, nós vamos fazer a primeira e a segunda cena juntos. As demais, vocês vão observar e vão tentar fazer. Combinado, turminha? Vamos lá? Sandra é tão bonita quanto Shirley. A tia usou as palavrinhas tão quanto. Por quê? Porque é o grau de igualdade. Tão quanto. Observem aí, é TO, tá, turminha? Segunda frase, o cabelo de Osana é menor do que o de Sandra. A tia usou as palavras menor, porque é o de inferioridade, é o que está por baixo, é o menos, tá certo? Então, vejam aí a outra cena para vocês tentar fazer a modificação, utilizar a palavra correspondente ao que está dentro do parênteses, tá certo? Vamos lá. Vamos agora observar as palavrinhas com izar com S e izar com Z. A tia vai passar uma dica muito legal para vocês.
nós utilizamos as palavras izar com S quando a palavra de origem ela apresenta o S na terminação. Como assim? Vamos observar. A palavra inicial, a palavra que surgiu primeiro, a de origem, é pesquisa. Depois que surgiu pesquisa, nós derivamos para pesquisar. Observem que na palavra pesquisa, ela primeiro foi escrita com S. Então, quando a gente transforma ela em pesquisar, ela também tem que continuar com S, tem que ser escrita com S, tá certo? Vamos ver outro exemplo. Friso. Friso é a palavra de origem, é aquela que surgiu primeiro na língua portuguesa. Depois, a gente derivou para frisar. Então, friso era com S, é com S, frisar também deve ser com S, certo? Então, a dica é esta. Quando a palavra de origem já tem S, a derivação dela, outras palavras que surgiram dela, também vai continuar com S. Combinado? Vamos ver agora o exemplo de palavras que terminam com izar, com Z. Nós utilizamos izar com Z quando a palavrinha de origem não apresenta S. Então, agora a gente vai observar que não pode ter S, certo, turminha? A gente só usa o Z quando na palavra não tem o S. Vamos ver? A palavrinha inicial, a palavrinha de origem era cristal. Vejam que a palavra cristal termina com tal, não é com S. Então, por isso, quando a gente deriva para cristalizar, nós usamos o izar com Z, porque a palavra inicial não tinha S, ok? Então, quando não tem S, a gente usa Z. Da mesma forma de fiscal. Fiscal é a palavra de origem, termina com cal. Então, não tem S. Então, significa que nós vamos colocar o Z. Fiscalizar. Izar com Z, tá certo? Então, está aí a dica. Vamos agora à página 115. Ele pede para que vocês escrevam os verbos correspondentes às palavras abaixo. Então, nós temos aí nacional. Vejam, nacional não tem S. Então, nacionalizar vai ser com Z, certo? Quando não tem S, a gente deriva com Z. Piso. Piso tem S, então continua com S. Pisar com S. Uso. Uso tem S, então a derivação vai ser usar com S. Final. Final não tem S, então significa que eu vou fazer o final dela com Z. Finalizar, izar com Z. Vejam as demais opções para vocês completarem bem certinho, ok? Número 2. Completa as palavras com izar com S ou izar com Z. Vamos ver? Oficializar é com Z, porque oficial não tem S. Letra B. Localizar também vai ser com Z, porque localiza não tem S. Precisar. Precisar vai ser com S. Por quê, gente? Muito bem, porque preciso é com S. Então, precisar também vai ser com S. Vejam as demais opções e vão completando as palavras. Vocês são muito inteligentes e vão conseguir acertar tudo. Vamos para o 3? Assinala a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente. Então, a tia quer que vocês marquem um xizinho naquela resposta que está correta. Procurem e aí vocês marquem, tá certo, turminha? É isso aí, turminha do 4º ano. Agradeço a participação de vocês na nossa aulinha do sábado. Aguardo todos na nossa correção online. Um beijo e até já!